Recebemos aqui nos estúdios da Liberdade FM o nosso amigo Elton Welter, ele que é ex-deputado estadual, vereador em Toledo e também agora pré-candidato a deputado federal. A gente sempre abre espaço aí para qualquer representante que queira usar os nossos microfones e hoje a gente recebeu aqui o Elton Welter. Bom dia, Elton. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade. Tudo bem contigo? Elton, ótimo. E parabéns para os 20 anos da Rádio Liberdade. Que legal, tu acompanha esse projeto, né? Eu acompanhei desde o início e estou orgulhoso que está tão bem a rádio aqui. Seus ouvintes, acho que tem que agradecer a democracia e a liberdade de expressão e pensamento. Na época, o ex-deputado federal, estadual e federal, teve participação efetiva, junto com o Paludo, né, o Alair Paludo, que é nosso companheiro aqui, e a direção da emissora aqui. É uma rádio comunitária, né, então eu sempre estimulei muito isso no passado e sou feliz que tenha emissoras com esse caráter comunitário. Parabéns. Obrigada, parabéns a todos nós, né? A gente tem acompanhado aí essa revolução da tecnologia, internet, web rádio, redes sociais, tudo que é tipo aí de comunicação 5G, não sei o que lá. Mas, para você, como é que fica ainda a importância do rádio? O rádio sempre é importante, porque muita gente acompanha o que a gente está falando aqui na sua casa, né? Lá o pessoal agora está cozinhando lá, vem uma dona de casa, está nos ouvindo, meu bom dia para ela também, né? E como é bom tá ali no fogão, cozinhando. Eu gosto de cozinhar também, quando tenho tempo, faço isso com muito gosto disso. Então, meu bom dia para quem está cozinhando, seja um homem, seja uma mulher, né? Que estão nos ouvindo lá. Então, o rádio sempre chega em algum lugar e as pessoas gostam do rádio. Acho que o rádio vai ser para sempre, né? Então, claro que tem muitas alternativas para o povo se informar também, mas a rádio tem uma identidade muito local, regional, né? Assim, depende muito também da pauta, né? Depende muito da interlocução que os apresentadores fazem e os temas que trazem. Uhum. Legal. Você ouve rádio? Costuma ouvir rádio? Ouço rádio, sim. Que legal. A gente está aqui conversando, você que chegou agora com o Elton Welter, ele que é ex-deputado estadual, vereador agora em Toledo, né, e pré-candidato a deputado federal. Não tem como a gente fugir do assunto aí, um ano eleitoral, né? Muita gente não gosta do assunto aí de a gente conversar sobre política e tal, mas a gente precisa entender que qualquer resultado que a gente tem na mesa, no mercado, no posto de gasolina, no atendimento à saúde, tudo acaba passando aí por essas instâncias da representatividade da democracia. Queria que você comentasse um pouco para a gente começar aí a falar, tu que é vereador agora lá em Toledo, qual que é a importância de um vereador? Sim, um vereador é importante na esfera municipal porque ele representa o poder legislativo. O vereador tem a mesma função que um deputado estadual e um federal, porque ele é membro do poder legislativo. Essas são as instâncias que são diferentes. Eu já fui deputado estadual e agora pretendo ser deputado federal, sou pré-candidato a federal. Conheço a Constituição e sei da relevância que tem acompanhar a execução do orçamento, tanto do município como do Estado e da União. Então toda ação que movimenta o dinheiro dos impostos que o contribuinte paga, que todo mundo paga, passa pelas leis do planejamento que envolve o orçamento. São 3 leis. A lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual que norteia os gastos por 4 anos e o orçamento anual. Entendi. Então a lei de diretriz é votada agora. Inclusive a gente votou em Toledo, antes de entrar em recesso, já votamos ela. Ela que norteia o gasto do ano que vem. E a lei orçamentária para o ano que vem vai ser votada no final do segundo semestre deste ano. Isso acontece no município, no Estado e na União. Então isso está na Constituição, está nas leis orgânicas e também na Constituição Estadual e na Constituição Federal e nas leis orgânicas municipais. Agora, trocando em miúdos, você está falando assim que o dinheiro, a grana que entra para o município, né? Como é que vai ser investido, passa em algum momento ali pelos vereadores, o destino dessas... Sim, passa tudo. Essas leis norteiam o gasto público.
municipal, estadual e nacional. A importância do vereador, do deputado estadual e federal é muito grande. O que não pode ocorrer é que esses representantes não podem se render às benesses que muitas vezes os chefes dos executivos fazem para manter uma maioria. E às vezes daí o gasto orçamentário acaba não indo nas prioridades que o povo precisa. Mas aí, essa é a diferença. Daí a gente entra numa questão bem interessante, porque, por exemplo, o que pode ser prioridade para um pode não ser prioridade para outro. Isso varia em relação a como é que é a consciência de cada um, ao compromisso, como é que isso funciona? Exatamente. As escolhas dos gastos passam pelo Poder Executivo, que manda essas leis. A Câmara e os vereadores não podem apresentar essas leis. Essas leis são oriundas, porque são leis do planejamento da execução orçamentária. O Poder Executivo municipal, estadual e federal que manda essas leis para as assembleias, para o Congresso Nacional e para as câmaras municipais. E aí os vereadores que votam podem alterar alguma coisa. E é ali que tem que ver se o gasto que está programado atende o interesse das pessoas que mais precisam. E aí é importante a eleição do vereador, o deputado federal, estadual, que esteja alinhado com a vontade popular. Então, eu vou tocar... Por exemplo, eu acho assim, em situação como estamos vivendo hoje no Brasil, com uma inflação alta, desemprego alto e renda, o povo está comprando cada vez menos. O povo... com R$100 não compra mais nem 2 sacolinhas, vai no mercado. Tá muito difícil, a carestia pegou muito. Então nós temos que apontar soluções para isso. Por isso é importante um processo eleitoral. Nós defendemos, por exemplo, que haja correção do salário acima da inflação. Isso, quando teve o impeachment da Dilma, a primeira coisa que o Temer fez foi parar de fazer isso. O salário de lá para cá só vem defasando, ano que passa. O povo compra cada vez menos com que é o dia do serviço dele, que é o salário do fim do mês dele. E o povo está trocando, tipo assim, uma carne assim, de primeira ou de segunda, está comprando carcaça de frango, pé de galinha. A pobreza pegou mesmo. Estou falando assim do povo que mais precisa. Claro. Mas tem, por exemplo, o mercado aqui em Santa Helena que não está mais com carne na vitrine durante a semana porque diz que não vende. Não vende, é caro demais. O povo não tem mais dinheiro. O dinheiro acabou, encurtou. A inflação corrói o poder de compra do povo. E o governo está insensível a isso. O governo não conseguiu intervir com qualidade nisso. Eu quero pegar um pouco mais nessa questão. Você que está chegando agora, a gente está conversando com o Elton Velter, ele que é ex-deputado estadual, vereador em Toledo e também pré-candidato a deputado federal. A gente sempre abre espaço para qualquer um que queira utilizar aqui os nossos microfones e hoje o Elter veio aqui conversar com a gente. Elter, eu quero tocar um pouco mais nesse assunto, que, por exemplo, essa pobreza que a gente está vivendo hoje, 33 milhões de pessoas que não sabem que não vão almoçar hoje, na verdade, né? Fora os mais de 100 milhões aí que não sabem se vão, né? Você acha assim que, você falou, o interesse público tem que estar aí voltado para os mais necessitados, né? Você faz essa afirmativa, que claro é baseado aí numa coisa que você acredita, né? Sim. Nisso, mas você acredita que, qual que é a sua opinião em relação a essas pessoas que estão passando fome? Será que o governo federal não pensa dessa forma, assim? Porque se tem 33 milhões de pessoas passando fome, todas as pessoas que morreram aí pelo Covid e tal, que seriam as pessoas mais necessitadas, né? Sim. Como é que você está vendo essa situação? Não é todo mundo, então, que enxerga as pessoas passando fome como um problema, né? Tem gente que gosta, que tem gente que desempregado fica na reserva, dá para pagar menos daí, porque tem gente na fila esperando. O cara que está trabalhando tem medo de ser demitido, não consegue cobrar para ganhar um pouco mais. O que é bom que se diga, aquilo que eu falei antes, o governo tem que apostar nas pessoas, não tem que colocar o povo no orçamento da União de novo. Por exemplo, o dinheiro, eu sou agricultor, sou agricultor e professor também. Eu, quando estava na Assembleia como deputado, eu presidi o Bloco da Agricultura Familiar. Eu assumi como deputado quando o Lula ganhou a primeira eleição em 2003, eu me elegi junto com ele na época como estadual. Hoje eu sou pré-candidato a federal. O Lula falou no primeiro dia do discurso dele que queria dar 3 pratos de comida para cada brasileiro. E anunciou, paralelamente, isso, o Fome Zero. O Fome Zero está dito o seguinte: crédito barato e abundante para produzir comida em todo o Brasil. Está dito no Fome Zero também nas cidades,
na época o projeto era para cidades acima de 50 mil habitantes, de ampliar a compra direta da agricultura e fazer os restaurantes populares com comida a R$1 na época. Toledo tem 8 restaurantes populares, só que o que aconteceu? O governo federal cortou todo o repasse e o município tem que bancar por conta isso. Aí por isso tem um custo um pouco maior. Hoje é R$5 lá. O que nós defendemos? Eu tenho certeza que no ano que vem, em caso de vitória do projeto político que eu defendo, que é o nosso pré-candidato a presidente é o Lula e o Alckmin, nós defendemos que se retome esse programa da compra direta da agricultura familiar e que se estenda esse programa para cidades menores, para o povo se alimentar com custo baixíssimo. Isso é distribuição de renda indireta. E voltar à política de correção do salário acima da inflação. Colocando o povo no orçamento, a gente faz com que o povo possa consumir de novo, o povo começa a viver e começa a girar a economia um pouco mais. Nós temos que retomar, a economia do Brasil não cresce. Teve crise mundial, mas o Brasil tem que dar conta do recado em casa. E não dá para deixar as pessoas desassistidas. Lembrando que isso é uma questão de direitos humanos que deve estar em qualquer projeto político, inclusive qualquer um que fala sobre sustentabilidade. A gente tem tocado bastante nesse assunto aqui na rádio, porque a prosperidade compartilhada é uma questão de direitos humanos mesmo, né? Dani, eu me especializei em desenvolvimento regional. Eu fiz um mestrado em desenvolvimento rural sustentável, quando eu fiquei um tempo sem disputar cargo, com uma decisão pessoal também. Eu fiz aqui em Marechal Rondon. E eu estudei como é que se promove desenvolvimento local e regional. Fiz estudo de caso, quais atividades econômicas, como é que se potencializa uma atividade econômica para ela gerar emprego e renda e riqueza para todo mundo. E os princípios fundamentais que norteiam isso é sustentabilidade econômica, social e ambiental. Quando se fala econômico, para quem começa um negócio tem que sobreviver no jogo, conseguir pagar os funcionários e gerar riqueza e ter sustentabilidade econômica. Ela tem que ser social, porque para dar os empregos e as pessoas sobreviverem com aquele trabalho remunerado, sobreviverem bem. Com dignidade. Com dignidade. E ambiental, a atividade econômica ela não pode criar uma situação insustentável para as gerações futuras. Isso, então todo projeto tem que ser baseado nisso. Eu tenho muita disposição, nós vamos trabalhar esses princípios em todas as políticas públicas federais, estaduais e municipais. Eu quero ser um professor nessa área. Nós não temos direito de errar, Dani. Não temos. Nós não temos direito de errar. E nós vamos retomar e aperfeiçoar políticas públicas que deram muito certo, que deram dignidade para o povo. O povo que hoje vai no mercado, olha para a prateleira lá de carnes no mercado e olha assim pro lado e acaba pegando um dorso de frango e um pé de galinha. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil e não tem como negar, né? Porque todo mundo faz compra no mercado e sabe que realmente tá difícil. Mas é interessante você tocar nessa questão de sustentabilidade, porque, assim, às vezes muito se fala em palanque, né? Vamos construir um estado sustentável e tal, e pensa que é somente transformar a luz do sol em energia e vai muito mais além disso. A sustentabilidade daí, né? Se dá se olhar, colocar o povo no orçamento. Tem que pensar no povo que mais precisa. Isso ajuda os setores médios, o empresariado de médio, pequeno e grande porte, todo mundo ganha com isso. Existe a ganância que destrói, a intolerância que bota uns contra os outros. Nós temos que fazer uma política de paz, política de amor ao próximo. Política de amor é praticar o primeiro mandamento, amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Amar o próximo significa assistir com políticas públicas quem mais precisa. Isso sim. E aí, se você faz isso, o governo faz isso, você consegue retomar a economia com o tempo e todo mundo começa a viver melhor, diminui a violência, claro. Diminui a violência por consequência e fica mais fácil as cidades serem geridas. Facilita para todo mundo, né? Facilita para todo mundo. Isso aí. Agora, pra gente terminar aqui, para te liberar da tua agenda, Elton Werther, ele chegou aqui e falou assim pra mim: Dani, vamos conversar sobre o que você quiser. Eu falei, olha,
Pode ir muito longe essa conversa aqui. Você que chegou agora, a gente está conversando com o Elton Velter, ele que é ex-deputado estadual, vereador em Toledo e também pré-candidato a deputado federal. A gente sempre abre espaço aqui no nosso microfone para qualquer um que queira utilizar. E hoje o Elton Velter veio conversar com a gente aqui. Elton, para finalizar aqui a tua participação, eu assisti vários vídeos teus, comentei aqui em off, né? Fiquei fã aí da produção aí dos teus vídeos, bem legal. E eu queria que tu comentasse alguns aí que eu vi em relação às obras do governo federal, do governo Bolsonaro, que você tem aí dado uma recorrida em alguns lugares aí na nossa região, em busca de obras do estado, encontrou algumas paradas e algumas estacionadas que as próprias prefeituras tiveram que arcar. Conta um pouco dessa história aí pra gente, essa sua busca pelas obras do Bolsonaro. Então a gente procura e não acha, e as pessoas também não indicam, né, onde tem. Então, por exemplo, eu tenho orgulho de dizer que a gente articulou junto com muitas lideranças esse campus da Universidade Tecnológica Federal aqui de Santa Helena. Foi uma luta grande da época, e agora o atual governo está deixando morrer a míngua. Não tem mais nenhuma ação dessas, que eu sei, que eu desconheço, no Brasil. Essas universidades foram construídas para o trabalhador poder formar seus filhos, engenheiro, agrônomo, ou engenheiro civil, ou médico veterinário, assim por diante. Campos como esse foram criados em Toledo, tem institutos federais em Cascavel, tem institutos federais em Assis Chateaubriand, Umuarama, Foz do Iguaçu, foi criada a Unila, tantos outros investimentos grandiosos para a formação da nossa gente. Qualquer país que quer ser desenvolvido tem que investir na educação. Quem não faz isso não sabe o que está fazendo. E é o que está acontecendo. Estão sucateando e deixando morrer a míngua. Vamos usar essa expressão bem assim para o povo entender as nossas universidades. Tem que retomar esse projeto, tem que usar a riqueza nacional para investir em ciência e tecnologia e dar condições para o povo pesquisar e desenvolver novas tecnologias. Então, esses vídeos que eu faço, eu estou denunciando essa incapacidade do governo fazer políticas públicas, estruturantes, que amenizam a miséria do povo. O que aconteceu? Na minha cidade, por exemplo, tinha 3 escolas do dinheiro do FNDE. O governo não repassou o dinheiro. O município teve que pedir autorização da Câmara para o município fazer com recurso próprio. E era obrigação da União. E era o caso das barinhas de ouro. É isso que aconteceu. E tem mais de 1.200 cidades que estão nessa situação. Toledo é uma cidade que tem um pouco mais de renda e dinheiro, tem condição de planejar isso, porque tem falta, tem crianças na fila das unidades de educação infantil que precisa ser atendida. São duas creches e uma escola. E aí o município está terminando com recurso próprio. O planejamento do município desse dinheiro era para fazer outras coisas, porque esse dinheiro era obrigação da União repassar, e não repassou. Virou um orçamento secreto, o orçamento da União. Então é muito ruim isso, não tem planejamento. Os prefeitos perderam muito poder, os governadores perderam poder na República, porque o orçamento sai meio a esmo, assim, não tem controle, não há um direcionamento com construção de política pública estruturante e assim por diante. Isso tem que ser retomado. Então eu estou denunciando, faço esses vídeos, eles viralizam um ou outro, porque o povo não acha a obra mesmo. Não tem, é muito raro ter alguma coisa significativa. A única coisa que começaram estão fazendo, que eu acho legal, é a ponte aqui em Foz do Iguaçu, sobre o Rio Paraná. Uhum. Mas esse projeto estava pronto, foi a Dilma que construiu o projeto, só não começou. E aí o projeto estava a parte estrutural, tudo planejado, tudo certinho, era só começar. E aí a Itaipu resolveu bancar a obra e ainda bem que está caminhando bem isso aí. Legal. Eu queria agradecer, né, ao ex-deputado estadual, vereador em Toledo e pré-candidato a deputado federal, Elton Velter, aí pela presteza, pela disposição de vir aqui conversar com a gente, dizer que os nossos microfones estão abertos e estamos aí. Muito obrigada. Valeu, Dani. Tamo junto.